Você sabia que uma geada severa na primavera pode, paradoxalmente, ser a melhor oportunidade para você entender os verdadeiros superpoderes de sobrevivência das suas plantas? Olá, amantes do cultivo e guerreiros do pomar! Hoje nós vamos falar sobre um pesadelo real para qualquer produtor: o cuidado essencial com os mirtilos após a passagem de uma geada devastadora. Eu prometo a você que até o final deste vídeo você conhecerá um protocolo de resgate tão poderoso que fará suas plantas se recuperarem de uma forma que parece quase mágica. E o melhor, contrariando o que quase todo mundo diz por aí, nós não vamos sair cortando tudo. Fique comigo, porque o segredo da recuperação esconde uma verdade surpreendente sobre como as plantas reagem ao choque térmico. E me conte aqui nos comentários: você já acordou de manhã, olhou para o seu quintal e viu tudo coberto de gelo branco? Como você reagiu? Para entendermos exatamente o que fazer, precisamos voltar um pouco na história da nossa planta protagonista. O mirtilo americano é originário de regiões da América do Norte que enfrentam invernos extremamente rigorosos. Geneticamente, eles são verdadeiros tanques de guerra contra o frio durante a dormência no inverno. No entanto, o grande vilão dessa história não é o frio do inverno, mas sim a geada tardia da primavera. Quando a planta desperta, começa a bombear seiva, abre seus delicados botões florais e lança folhas novas. Ela perde o seu escudo protetor. É como sair de casa em um dia de neve vestindo apenas uma camiseta. Quando a temperatura cai abaixo de 0 grau durante a floração, a água dentro das células jovens congela, se expande e rompe as paredes celulares. É exatamente esse dano físico interno que precisamos consertar. E para isso, vamos dividir nosso plano de ação em passos extremamente precisos. Vamos começar pelo momento exato após a geada, quando você caminha pelo seu pomar e sente aquele aperto no coração. A primeira coisa que você precisa fazer é respirar fundo e realizar uma avaliação visual detalhada, mas sem tirar conclusões precipitadas. Muitas pessoas olham para as folhas levemente escurecidas ou murchas e entram em pânico imediato, achando que perderam toda a plantação de mirtilos. Mas aqui está um segredo de ouro. A planta de mirtilo é incrivelmente resistente e tem mecanismos de defesa que nós muitas vezes subestimamos. Para avaliar o dano real, você não deve olhar apenas para as folhas externas. O verdadeiro indicador de perda está no centro das flores. Pegue algumas flores de diferentes partes do arbusto, abra-as delicadamente e observe o miolo. Se o centro estiver verde ou amarelado, respire aliviado, pois o ovário está vivo e haverá fruto. Agora, se o centro estiver completamente negro, infelizmente, aquela flor específica foi perdida. Pense nisso como uma triagem médica em um hospital. Você não pode tratar o paciente sem antes saber exatamente onde está o ferimento mais grave. Existe um mito muito comum de que uma folha marrom significa a morte instantânea do galho inteiro. Isso é uma mentira absoluta. Muitas vezes, a planta apenas sacrificou as extremidades mais sensíveis para proteger o seu núcleo e a seiva que corre em seu interior. Portanto, o seu primeiro passo no cuidado essencial pós-geada não é agir por impulso, mas sim observar com a frieza de um detetive investigando uma cena de crime. E falando em agir por impulso, chegamos ao maior erro que produtores iniciantes cometem: a poda de desespero. Logo após o evento de frio extremo, as pontas dos galhos podem parecer tristes, flácidas e sem vida. O instinto humano imediato é pegar a tesoura e cortar tudo o que parece morto para limpar a planta. Nunca, em hipótese alguma, faça isso nos primeiros dias após a geada. O mirtilo precisa de tempo para redirecionar sua energia. Ao cortar a planta em um momento de estresse agudo, você está criando feridas abertas, por onde bactérias e fungos oportunistas podem entrar facilmente. Além disso, você força a planta a gastar energia tentando cicatrizar um corte fresco, quando ela deveria estar usando essa mesma energia para salvar as células danificadas pelo gelo. Imagine que você acabou de sofrer uma forte pancada no braço.
A solução não é amputar o braço imediatamente para ver se melhora. Você espera o inchaço diminuir para ver o que realmente foi afetado. Com os mirtilos é a mesma coisa. O tecido que parece morto hoje pode surpreendentemente se reerguer e voltar a ficar túrgido em 48 horas. O mito de que a poda imediata estimula a recuperação rápida é um perigo que pode custar toda a sua safra. A palavra de ordem agora é paciência. Nós só vamos pensar em tesoura semanas depois, quando a linha divisória entre o que está vivo e o que está morto for tão clara quanto o dia e a noite. Agora que você guardou a tesoura, o próximo passo imediato é a hidratação. E aqui, nós entramos em uma questão fascinante e contraintuitiva. Como está fazendo muito frio, a maioria das pessoas pensa que a planta não precisa de água. Afinal, a terra pode até estar úmida do orvalho ou do gelo derretido. Mas a realidade fisiológica da planta é completamente diferente. Durante a geada, a água foi extraída das células do mirtilo para os espaços intercelulares para formar cristais de gelo, causando uma desidratação celular profunda. Assim que o sol nasce e o gelo derrete, a planta precisa desesperadamente repor essa umidade celular. Ela está com sede, uma sede profunda e perigosa. Se não houver água facilmente disponível no solo ao redor de suas raízes finas, o vento frio e seco da manhã após a geada continuará a roubar a pouca umidade que restou nas folhas, levando a planta a um colapso total. O seu trabalho é garantir que o sistema de irrigação por gotejamento seja acionado levemente, assim que as temperaturas começarem a subir acima do ponto de congelamento. Pense nisso como dar a um atleta exausto uma garrafa de água logo após uma maratona no frio. A água funciona como o veículo que vai transportar os nutrientes de resgate para o topo da planta. Sem essa regra estratégica, todos os outros passos que vamos discutir não terão o efeito desejado, pois os vasos condutores da planta estarão murchos demais para funcionar. Mas preste muita atenção a este detalhe sobre a água, porque existe um fenômeno oculto chamado seca fisiológica. Isso ocorre quando o solo está tão frio que as raízes do mirtilo simplesmente paralisam e perdem a capacidade de absorver a água, mesmo que o solo esteja completamente encharcado. É por isso que você não deve inundar a plantação. Se você jogar água demais em um solo gelado, você vai sufocar as poucas raízes ativas que restam. O segredo é fornecer água em pequenas doses frequentes, permitindo que o sol da manhã aqueça lentamente a camada superficial do solo. As raízes do mirtilo americano são extremamente rasas e finas, parecidas com fios de cabelo, e não têm raízes pivotantes profundas. Elas sentem a mudança de temperatura rapidamente. Uma excelente ilustração disso é tentar beber um milkshake muito espesso através de um canudo fino. Se estiver muito gelado, não sobe. A água no solo frio age da mesma maneira para a planta. O mito de que mais água é sempre melhor cai por terra aqui. O objetivo da rega pós-geada não é encharcar, mas sim criar um microclima úmido e restabelecer o fluxo de seiva de maneira gentil. Monitorar a umidade com o toque da mão na terra, sentindo a temperatura daquela camada superior, é a sua melhor ferramenta neste momento delicado de recuperação radicular. Com a planta devidamente hidratada, é hora de acionar a nossa ambulância agrícola. Estou falando da pulverização foliar com bioestimulantes. Este é o coração do resgate avançado do mirtilo. Quando uma célula vegetal é danificada pelo gelo, a planta gasta uma quantidade astronômica de energia tentando reconstruir essas estruturas usando o nitrogênio disponível. É um processo demorado e desgastante. É aqui que entram os aminoácidos de forma livre. Ao pulverizar aminoácidos diretamente sobre as folhas e botões que sobreviveram, você está entregando os blocos de construção da vida já prontos para uso. A planta não precisa gastar energia sintetizando proteínas do zero. Ela simplesmente absorve os aminoácidos pelas folhas e os envia imediatamente para as áreas feridas. Funciona exatamente como um soro na veia de um paciente debilitado. O efeito visual pode ser notado em poucos dias.
As folhas que estavam caídas e sem cor começam a retomar o vigor e a coloração verde vibrante. Mas não adianta usar qualquer produto barato. Para esse resgate, você precisa de um bioestimulante de alta qualidade, de preferência de origem vegetal, que tenha um perfil de aminoácidos focado na recuperação de estresse. Se você pular essa etapa e deixar a planta se curar sozinha, ela gastará todas as suas reservas vitais e não terá força suficiente para segurar as flores e transformá-las em grandes e suculentos mirtilos. Para entender melhor a mágica dos aminoácidos, vamos usar uma analogia do nosso dia a dia. Imagine que a sua casa foi danificada por uma tempestade e você precisa consertar o telhado rapidamente antes que chova de novo. A forma tradicional de a planta se curar seria como se você tivesse que ir até a floresta, cortar a árvore, lixar a madeira, fabricar as telhas e só então consertar o buraco. Isso demanda muito tempo e esforço. A pulverização com aminoácidos livres é como se um caminhão de entregas deixasse todas as telhas já prontas e cortadas, na medida certa, na porta da sua casa. Você só precisa encaixar no lugar. É essa economia brutal de energia que permite que o mirtilo americano sobreviva à geada sem abortar seus frutos. Muitos produtores antigos têm o mito de que apenas jogar mais adubo no chão resolve o problema. Eles não compreendem que o sistema digestivo da planta, as raízes, está comprometido pelo frio. A pulverização foliar dribla esse problema e entrega a nutrição diretamente pela pele da planta. Certifique-se de aplicar esse tratamento usando bicos de pulverização bem finos, criando uma névoa suave que cubra tanto a parte de cima quanto a parte de baixo das folhas, pois é na parte inferior que se concentram os estômatos, as boquinhas famintas por onde a planta vai sugar todo esse poderoso elixir reconstrutor. Junto com os aminoácidos, existe outro ingrediente secreto que os grandes produtores não dispensam: os extratos de algas marinhas, especialmente a espécie Ascophyllum nodosum. Você pode estar se perguntando o que uma alga do fundo do mar tem a ver com um arbusto de mirtilo na terra. A resposta está nos fito-hormônios naturais. As algas que crescem em ambientes marinhos hostis, sofrendo com o choque térmico das marés e o impacto das ondas, desenvolveram uma química interna de resiliência impressionante. Quando você pulveriza o extrato dessas algas nos seus mirtilos logo após uma geada, você está transferindo essa mesma mensagem química de resistência para as suas plantas. O extrato de algas contém alcinas e citocininas naturais, que estimulam a divisão celular rápida e o crescimento de novas raízes finas. É como se você desse um megafone para a planta gritar: acorde e comece a se curar agora! Existe um mito de que extrato de alga é apenas uma moda cara e desnecessária para jardins urbanos. Mas na agricultura de alta performance, ele é tratado como um seguro de colheita. A combinação de aminoácidos com extrato de algas marinhas forma o coquetel de resgate perfeito, tratando tanto a reconstrução física da célula quanto o equilíbrio hormonal da planta traumatizada pelo congelamento noturno. Mas cuidado! A eficácia dessa pulverização de resgate depende 80% do momento em que você a realiza. Timing é tudo no cultivo de mirtilos. Se você pulverizar logo de manhã cedo, com as folhas ainda cobertas de gelo ou geada, o produto simplesmente vai escorrer para o chão, junto com a água do degelo, desperdiçando o seu dinheiro e o tempo de socorro da planta. Por outro lado, se você esperar o meio do dia, com o sol a pino batendo forte sobre a planta ferida, as gotículas da pulverização podem atuar como pequenas lupas, causando queimaduras solares em tecidos que já estão fragilizados. O momento perfeito, a janela de ouro para aplicar o seu coquetel de aminoácidos e algas, é no final da tarde do primeiro ou do segundo dia após a geada. Neste horário, as temperaturas estão mais amenas, a planta já recuperou um pouco da sua hidratação com a rega matinal e os estômatos das folhas ainda estão abertos. Ao aplicar no final da tarde, você garante que o líquido nutritivo permaneça úmido sobre a folha por muito mais tempo durante o início da noite.
permitindo uma absorção lenta e completa. Pense nisso como tomar uma medicação forte. O médico sempre recomenda que não seja de estômago vazio nem sob o sol quente. A sua planta de mirtilo exige esse mesmo nível de cuidado e respeito pelo seu relógio biológico para que o resgate funcione. Agora precisamos falar sobre uma armadilha fatal no que diz respeito à adubação pós-geada: o nitrogênio. É quase um instinto para quem cultiva plantas. Vemos a planta fraca e queremos jogar ureia ou algum adubo rico em nitrogênio para forçar o crescimento de folhas novas e verdes. Pare com isso imediatamente. Aplicar altas doses de nitrogênio após um evento de frio severo é como forçar uma pessoa que acabou de ter uma concussão a correr uma prova de 100 metros rasos. O nitrogênio estimula um crescimento vegetativo rápido e aquoso. Se você forçar a planta de mirtilo a soltar brotos novos cheios de água agora e uma segunda geada ocorrer na semana seguinte, o que é muito comum na primavera, esses novos brotos tenros serão destruídos instantaneamente e o choque matará a planta de vez. O mito de que adubo forte cura a planta doente precisa ser quebrado. Durante o período de estresse, a planta de mirtilo não quer crescer. Ela quer se curar e consolidar as defesas. Portanto, suspenda qualquer fertirrigação rica em nitrogênio por pelo menos 10 a 14 dias após a geada. Deixe a planta estabilizar seu metabolismo respiratório primeiro. Focar em crescimento agora é pura vaidade visual, que compromete completamente a segurança e a saúde a longo prazo do seu precioso pomar de mirtilos americanos. Se o nitrogênio é o vilão do momento, quem são os verdadeiros heróis da nutrição? Apresento a vocês o fósforo e o potássio. Enquanto o nitrogênio quer construir andares novos no prédio, o fósforo e o potássio trabalham para consertar as fundações e reforçar as paredes. O potássio, em especial, atua como o principal regulador da pressão osmótica dentro das células vegetais. Ele engrossa a seiva do mirtilo, agindo literalmente como um anticongelante natural. Ao garantir que a planta tenha níveis adequados de potássio, você fortalece as paredes celulares que foram rompidas pelo gelo e prepara a planta para resistir melhor aos próximos dias frios. O fósforo, por sua vez, é a moeda de energia da planta. Todo o processo de cicatrização exige moléculas de energia, e o fósforo é a base dessas moléculas. Sem ele, a planta entra em exaustão. Para ilustrar, se o seu mirtilo fosse um castelo que acabou de ser atacado, o fósforo seria o dinheiro para pagar os trabalhadores, e o potássio seria a pedra e a argamassa reforçada, usada para fechar o buraco na muralha. A melhor maneira de fornecer esses nutrientes no momento de crise não é em pó no solo frio, mas através de soluções foliares líquidas, de rápida assimilação, garantindo que o socorro chegue direto nas áreas onde as batalhas celulares estão acontecendo. Para aprofundar um pouco mais nessa estratégia, vamos entender por que a nutrição foliar é tão superior à nutrição via solo logo após um choque térmico. O cultivo do mirtilo americano exige solos extremamente ácidos. Quando a temperatura desse solo ácido despenca, a biologia da terra, os fungos e bactérias benéficas que ajudam a solubilizar os nutrientes, entra em estado de letargia. As raízes também reduzem drasticamente seu ritmo de bombeamento. Se você colocar um adubo granulado de excelente qualidade no chão logo após a geada, ele vai ficar lá, inútil, esperando o sol aquecer a terra por vários dias. É dinheiro jogado fora na hora da urgência. A alimentação foliar contorna todo esse engarrafamento no sistema radicular. É como usar um adesivo de nicotina na pele ou uma pomada para a dor. Você pula o estômago e vai direto para a corrente sanguínea. É um método de resgate rápido. Porém, há um grande mito de que a foliar substitui a adubação de solo. Não se engane. A pulverização foliar é a intervenção de emergência na UTI. Assim que o solo voltar a esquentar e a planta der sinais de folhas novas saudáveis, você deve retomar o seu cronograma normal de adubação no solo. A foliar salva a vida,
mas é o solo rico e ácido que sustenta a longa maratona até a colheita dos frutos azuis. Um problema secundário muito grave, mas frequentemente esquecido após a geada, é o ataque de doenças fúngicas. Quando o gelo rompe as células das flores e das pontas dos galhos do mirtilo, essas feridas começam a exsudar líquidos celulares ricos em açúcares. Para os fungos presentes no ar, isso é como o som do sino para o jantar. É um banquete ao ar livre. O patógeno mais oportunista nesse momento é a Botrytis cinerea, também conhecido como mofo cinzento. Se o tempo após a geada permanecer frio e ficar úmido, as flores mortas pelo gelo se tornarão o berço perfeito para esse fungo, que rapidamente se espalhará para as flores saudáveis e para os frutos em formação, causando um estrago silencioso e devastador. Pense nisso como um corte no seu dedo que você não limpou. A infecção secundária acaba sendo pior que o corte original. Para evitar isso, muitos produtores experientes incluem na sua pulverização de resgate algum agente protetor ou um fungicida biológico preventivo, como produtos à base de Bacillus subtilis. O objetivo não é aplicar produtos químicos pesados sem necessidade, mas sim higienizar as feridas da planta de forma inteligente, criando uma película biológica protetora que impede que esporos de fungos malignos encontrem abrigo nos tecidos mortos deixados pela geada. Além de cuidar das folhas e flores, existe uma ferramenta poderosa de manejo físico que pode salvar o microclima das suas plantas: a cobertura morta, ou mulch, feita de casca de pinos. Como sabemos, o mirtilo ama solo ácido, e a casca de pinos é excelente para manter o pH baixo e reter umidade. Mas o seu papel durante e após uma geada é frequentemente mal compreendido. Um mito gigantesco é achar que a cobertura morta aquece a planta durante a noite. Na verdade, uma camada muito grossa de mulch isola o calor da terra, impedindo que esse calor suba e proteja as flores durante a madrugada fria. Porém, após o evento da geada, a cobertura morta volta a ser a sua melhor amiga. Ela atua como um cobertor térmico para as raízes rasas do mirtilo, impedindo que o solo sofra variações bruscas de temperatura durante o dia, quando o sol bate, e à noite, quando volta a esfriar. Para obter o melhor dos dois mundos, a técnica é manter o solo limpo e firme sob a planta, nas semanas de risco de geada, para que a terra libere calor, e assim que o perigo agudo passar, repor uma camada fresca de casca de pinos ao redor. Isso garante que, enquanto a parte aérea da planta se recupera do choque, as raízes permaneçam em um ambiente úmido, termicamente estável e com o pH ácido perfeitamente adequado para a sua cura. E por falar em pH do solo, preste muita atenção nisso. Durante o resgate de plantas de mirtilo americano, nós usamos muita água para reverter a seca fisiológica e podemos acabar aplicando diversos produtos via rega. Se a sua água de irrigação não tiver um controle rigoroso de acidez, todo esse volume de água aplicado em poucos dias pode elevar drasticamente o pH ao redor do sistema radicular. O mirtilo exige um pH entre 4,5 e 5,5. Se esse número subir para 6 ou 7, devido a uma água de poço rica em cálcio, a planta sofrerá um segundo choque, a clorose férrica. As folhas novas nascerão completamente amarelas, com as nervuras verdes, indicando que a planta não consegue absorver o ferro do solo, mesmo que o solo esteja cheio de ferro. É como estar morrendo de fome em um supermercado, porque você perdeu a chave do cadeado do carrinho. Portanto, certifique-se de verificar o pH da água que você está usando para socorrer suas plantas. Adicionar acidificantes de água específicos para a agricultura ou produtos à base de enxofre é vital. Não adianta nada salvar a planta do frio se você for matá-la de inanição alterando a casa natural dela, que é o ambiente de solo estritamente ácido que as raízes amam. Nessa fase de cuidado intensivo, 2 micronutrientes costumam ser esquecidos, mas são absolutamente fundamentais se você quiser salvar os frutos que sobreviveram à geada: o boro e o zinco. Após o trauma do frio, as flores que continuaram vivas estão fracas.
O processo de polinização e pegamento do fruto fica seriamente ameaçado. O boro é o motorista do tubo polínico. Ele garante que o pólen chegue até o ovário da flor para formar a semente, que é o que faz o mirtilo crescer grande e doce. O zinco atua no tamanho das folhas novas, garantindo que a planta tenha painéis solares grandes o suficiente para gerar energia. É muito comum o mito de que apenas macronutrientes resolvem problemas sérios. Mas imagine que você está consertando o motor de um caminhão grande e pesado. Os macronutrientes são o bloco do motor e os pistões, mas o boro e o zinco são as pequenas velas de ignição e os parafusos essenciais. Sem essas pequenas peças bem apertadas, a máquina inteira não funciona. Uma leve aplicação foliar desses microelementos, combinada com os aminoácidos, fornece à planta o suporte exato que ela precisa para segurar a pequena fruta verde no galho, evitando que ela sofra o famoso abortamento floral induzido por estresse pós-traumático. A forma como você entrega a água também importa muito neste processo de recuperação. Discutimos a importância da hidratação para evitar a seca fisiológica, mas o método de irrigação faz toda a diferença. O mirtilo americano se dá melhor com sistemas de irrigação por gotejamento, que depositam a água lentamente direto na zona das raízes. Se após uma geada, você ligar aspersores aéreos de grande volume e molhar completamente as folhas e feridas da planta durante o dia, você estará criando o ambiente perfeito para as doenças fúngicas que mencionamos antes. Pior ainda, se você molhar a planta no final da tarde e as folhas entrarem na noite úmidas, uma queda brusca de temperatura causará um novo congelamento daquela água sobre a planta, gerando um segundo trauma físico consecutivo. O gotejamento é invisível e cirúrgico. É como alimentar um paciente grave com uma sonda direta, evitando engasgos. Reserve a irrigação por aspersão apenas para a técnica de prevenção de geada, que é aplicada durante a madrugada de frio, congelando a flor propositalmente para mantê-la em 0 grau e protegida do vento cortante. Mas para a recuperação diária, o solo deve estar úmido e a copa da planta o mais seca e aerada possível. Vamos tocar em um assunto que gera muitas discussões acaloradas entre os produtores rurais. A famosa técnica de fazer fumaça. Muitos acreditam no mito antigo de que queimar pneus, palha úmida ou madeira para criar uma névoa densa de fumaça sobre o pomar vai salvar o mirtilo do congelamento ou ajudar na recuperação. Na ciência agrícola moderna, sabemos que a fumaça tem pouquíssimo efeito prático para reter o calor irradiado pela terra. Pior do que ser ineficaz, a fuligem negra e os resíduos químicos dessa queima caem sobre as folhas fragilizadas do mirtilo, entupindo os estômatos, que são os buraquinhos por onde a planta respira e absorve os nossos bioestimulantes. É como forçar uma pessoa com problemas pulmonares a correr em uma sala cheia de fumaça de cigarro. Se você quer prevenir danos futuros, invista em telas de sombreamento termorrefletoras, mantas térmicas agrícolas ou no sistema de aspersão noturna. Deixe os métodos de fumaça no passado. O nosso foco deve estar em proteger a integridade física da folhagem, para que a pulverização de aminoácidos e nutrientes de resgate possa penetrar sem barreiras e fazer o seu trabalho maravilhoso de cura de dentro para fora. À medida que os dias passam, cerca de 2 ou 3 semanas após o evento de geada, você notará uma transformação. Aquele arbusto que parecia triste começará a revelar sua verdadeira força. Novos brotos verdes surgirão de gemas adormecidas que estavam escondidas sob a casca. É somente neste momento, e nem um dia antes, que a poda de limpeza se torna uma realidade segura. Agora, você pode ver claramente uma linha divisória perfeita. Muitas vezes, uma mudança abrupta de cor, entre a madeira marrom escura e morta e o tecido verde brilhante e vivo. Agora sim, pegue a sua tesoura limpa e esterilizada e corte a parte morta logo acima de um broto novo vigoroso. Esse corte tardio não causa estresse à planta, porque ela já isolou a área morta por conta própria, bloqueando os vasos de seiva.
Ao fazer a remoção agora, você simplesmente retira o peso morto, melhora a circulação de ar no meio do arbusto e direciona a luz do sol para as folhas novas, que estão trabalhando duro para engordar os mirtilos que se salvaram. É a diferença entre agir por pânico no primeiro dia e agir com sabedoria estratégica semanas depois, respeitando o ritmo natural de cicatrização do mirtilo americano. É fundamental alinhar as suas expectativas em relação à colheita desse ano. Uma geada severa que atingiu a planta em plena floração vai deixar marcas. É matematicamente provável que o volume total da sua colheita em quilos seja menor do que o previsto inicialmente. No entanto, existe um fenômeno maravilhoso na natureza chamado crescimento compensatório. Quando a planta de mirtilo perde, digamos, 30% de suas flores para o frio, ela redireciona toda a água, açúcares e nutrientes que iriam para aquelas flores mortas para 70% que restaram. O resultado? Você terá menos mirtilos no total, mas os mirtilos que chegarem à fase adulta serão significativamente maiores, mais pesados e muitas vezes mais doces, devido a uma maior concentração de energia por fruto. É o clássico caso de perder uma batalha inicial, mas acabar ganhando vantagem estratégica no final. Muitos produtores se surpreendem ao venderem frutas de calibre premium após um ano de geada, compensando a perda de volume com um valor agregado de frutos gigantescos. Portanto, não desista do seu pomar no primeiro dia de gelo. Continue a nutrição e as regas, pois as frutas sobreviventes vão recompensar o seu esforço com uma qualidade excepcional. Por fim, o último passo deste protocolo de resgate não termina com a colheita, mas se estende para a preparação da próxima temporada. O estresse de uma geada debilita as reservas de carboidratos armazenadas nas raízes do mirtilo. Se a planta gastou muita energia se curando na primavera, ela pode entrar no próximo inverno mais fraca. Para garantir que esse pesadelo não afete o ano seguinte, a adubação pós-colheita no final do verão torna-se uma etapa crítica. É nesse momento que você fornecerá uma dose equilibrada de nutrientes para que a planta reconstrua suas reservas de amido no sistema radicular e na coroa. Um mirtilo bem nutrido no outono acumula altos níveis de açúcares celulares, que atuarão novamente como um potente anticongelante natural na primavera seguinte. É como ir à academia e se alimentar bem todos os dias, para evitar pegar uma gripe forte no inverno. A agricultura de sucesso é um ciclo contínuo de observação e prevenção. Ao aplicar todos os passos de rega técnica, uso de aminoácidos, controle de solo e paciência com a poda, você não apenas salvou a sua safra atual de mirtilos americanos, mas também treinou o seu olhar para ser um mestre resiliente na arte do cultivo. E aí está a grande virada de chave sobre o cultivo de mirtilos. O que parecia uma tragédia gelada que iria destruir todo o seu pomar, na verdade, se torna a maior prova da resiliência extraordinária da natureza e da importância do conhecimento técnico. Nós vimos que o desespero e a tesoura rápida são os piores inimigos, enquanto a observação clínica, a rega inteligente e a magia dos aminoácidos e extratos de algas são os verdadeiros heróis do resgate agrícola. O mirtilo americano é uma planta guerreira. Ele só precisa que você seja um enfermeiro certo, no momento certo, aplicando os nutrientes para que ela possa fazer o milagre do crescimento compensatório e te entregar frutos azuis enormes e deliciosos. Muito obrigado por acompanhar este mergulho profundo nos segredos do cuidado avançado com as plantas. Se essa aula te ajudou a enxergar suas plantas com outros olhos, por favor, inscreva-se no nosso canal e deixe aquele like poderoso. Isso nos ajuda a continuar trazendo os melhores segredos do campo para você. E antes de ir embora, eu deixo uma pergunta para movimentar os comentários. Qual é a técnica mais maluca ou o maior mito que você já ouviu alguém contar sobre como proteger plantas do frio? Escreva aqui embaixo. Estou louco para ler as histórias de vocês. Até a próxima!